Eu vou tentar, tanto quanto eu conseguir, ser sucinto. Talvez eu não tenha conseguido muito fazer isso na montagem dessa apresentação. Mas, assim, basicamente o que eu pensei aqui para esse momento, até porque nós que estamos na academia, enfim, a gente tem um percurso também de alguma forma, ter várias situações de apresentação, de comentários sobre o próprio processo, o próprio trabalho, a própria pesquisa. Então, assim, quando eu fui montar essa apresentação, talvez eu tivesse sentido um pouco um certo cansaço dessa... Até eu fui revisar as minhas apresentações anteriores, de anos anteriores. Eu senti um certo cansaço com muita repetição. Na verdade, repetição para mim, né? Porque eu, sempre apresentando meus processos, enfim. Então, o que eu pensei em fazer aqui hoje um pouco diferente, mais de abrir gavetas, abrir arquivos, abrir situações que até, inclusive, eu não costumo mostrar muito, ou talvez até alguma coisa que eu nem tenha mostrado até esse momento dos meus processos em pintura. Essa é uma foto do meu ateliê, quando eu estava fazendo mestrado em Porto Alegre, em 2007. E o que eu pensei a fazer, assim, de forma cronológica, até para tentar ter alguma... Nesse caos, assim, que é o nosso processo criativo, de uma maneira ou de outra, para ter uma certa linha guia nessa disposição das coisas. Esse trabalho que eu venho desenvolvendo em pintura, ele completa agora, entre maio e junho, exatamente 20 anos. Mas antes de eu chegar nesse percurso específico da pintura que eu venho trabalhando ao longo desses anos, eu precisei tatear, percorrer algumas errâncias assim em pintura e, na verdade, não só percorrer coisas a esmo, mas tinha alguma coisa que eu entendia que precisava alcançar, alguns lugares que eu precisava chegar em pintura para que, de fato, acontecesse alguma coisa em termos de construção, de maturação em pintura. E acho que talvez tenha dado para perceber ao longo das apresentações aqui, e foi um dos critérios justamente de curadoria meu e do Marcelo, de que a pintura, bom, entre outras tantas linguagens, talvez poderia se estender isso, essa é uma outra discussão, mas para qualquer linguagem, demanda trabalho, demanda produção, demanda envolvimento, demanda frustrações, o que for. Então, nesses primeiros movimentos, assim, de alguma maneira, mais dirigidos ao que eu entendia que eu estava buscando, mas eu não sabia o que eu estava buscando. Mas eu sabia que tinha alguma conversa entre a pintura e a fotografia. Essas pinturas, elas, na verdade, são ensaios, são exercícios, são esforços meus lá em 2003, tentando buscar um lugar que eu sabia que eu precisava alcançar para construir, então, de fato, alguma coisa com pintura. Então, estava buscando essa relação da pintura com a fotografia, e aí algumas pessoas falaram aqui, acho que talvez quase todo mundo falou aqui sobre essas relações, esses aspectos técnicos, que não são simplesmente circunstanciais na pintura, eles são construtivos, digamos assim, são terreno de existência e de feitura mesmo em pintura. Então, essas pinturas, esses ensaios que eu estava fazendo, essas explorações que eu estava fazendo entre pintura e fotografia, elas partiram de situações muito específicas da acrílica. Então, que seja, e nessa relação da acrílica também um certo pensamento de fazer muito próximo da aquarela. Então, eu comecei a desenvolver uma pintura que tinha essa construção por camadas e esse jogo entre opacidade e transparências, para buscar aspectos que eram, como o Marcelo disse, né, essas abstrações próprias da fotografia. Na conversa com a Clara Andrada, até, que também tem uma pintura, que tem toda uma conversa com a fotografia, a gente falou um tanto sobre o quanto que
trabalhando com pintura a partir da fotografia, desse meio, dessa forma tão direta, tão colada, chega um momento de hipnose, assim, de delírio, nas tantas horas de trabalho desse tipo de pintura, que a gente olha para a fotografia que a gente está transpondo para a pintura, traduzindo, acho que seria uma palavra adequada, e olha para a fotografia, olha para a pintura e vê que tem uma correspondência que a gente está buscando ali, mas enquanto a gente está trabalhando na pintura, olha de novo, né, tenta esse afastamento, como a Vivi falou, né, fotografar o próprio trabalho, enfim, e parece que tem alguma coisa errada, que não encaixa na pintura que a gente está fazendo. Aí volta para a fotografia e vê que não, que a fotografia é uma coisa meio errada, assim. É uma imagem que nos convence, não sei muito bem como, mas que tem a sua própria abstração, com certeza. E nessas passagens ali, entre 2003, 2004, 2005, eu cheguei nesse material visual, que é o do VHS também, mas não apenas, mas o do cinema. Porque, assim, até ontem não, segunda-feira, no final aqui do debate, né, da fala da Neiva, da professora Neiva, do Rogério, a gente estava conversando sobre essa coisa das imagens, da fotografia hoje em dia, e eu acho, de uso das imagens, né, da imagem como um repertório visual que a gente leva para a pintura, e eu acho que não só a origem das imagens, mas a maneira de se olhar, como que o olhar humano ele se constrói hoje em dia. E eu entendo que essa construção ela parte muito das ficções visuais, vamos dizer assim, de uma forma bem abrangente. E essas ficções visuais muito calcadas naquilo que vem lá do cinema, que nos seus primórdios, esse é um filme de 1909, se não me engano, 1903 ou 1909, e nesses primórdios do cinema havia essa relação da câmera, quase como se fosse um teatro filmado. Então, tem um texto que eu gosto muito, capítulo que chama Linearização do Cinema, do livro Pré-Cinema, Pós-Cinemas, do Arlindo Machado, em que ele diz que o cinema ele foi se desenvolvendo como linguagem muito lentamente ao longo das décadas do século XX, em termos de edição, de cortes, de plano, sequência, de closes, que era uma coisa que foi definindo o cinema como linguagem. Então, essa maneira de olhar para as coisas é que me parece estar muito entranhada no que se constitui como olhar humano hoje em dia, e era um tanto isso que eu gostaria de levar para a pintura, e que eu fiz, né, comecei a fazer lá em 2005. De alguma maneira, o que me parece, assim, falando de uma forma talvez mais poética, é que o cinema, pelo menos eu parto dessa premissa, assim, o cinema e suas derivações todas se entranhou de tal forma na nossa percepção, nas nossas memórias, que é quase como se a gente sonhasse em linguagem cinematográfica. Então, o que eu fiz naquela época foi fotografar a imagem, um frame do vídeo, mas lá em 2005 os recursos que eu tinha à mão, à disposição, eram fita VHS, era televisão de tubo, era slide fotográfico, analógico, e esses foram os recursos que eu usei. E esses recursos, de novo, não são coisas circunstanciais, eu penso assim, que a gente trabalha nos nossos processos. O slide fotográfico, bom, essa é uma pintura que me levou para o que eu vim a chamar ao longo dos anos de carne da imagem, essa estrutura de como que a imagem ela se constrói, ela faz sentido para o nosso olhar através dessa retícula, nesse emaranhamento entre linguagens, entre o cinema, o vídeo, a fotografia, o que seja. E esse trabalho tão longo, eu antes tinha essa coisa de anotar as horas que o trabalho levava, agora eu já larguei esse negócio, e esse trabalho tão longo, mas aqui isso cabe apontar, ele derreteu o slide ao longo do processo. A minha intenção inicial, quando eu comecei isso lá em maio de 2005, era de buscar essa imagem, meu Deus, está horrorosa ali na projeção, era de buscar essa imagem com essa saturação, com essa paleta cromática, e não foi o que eu encontrei no final desse percurso, no final desse processo. Eu fiquei muito aterrorizado com o resultado dessa primeira pintura, com esse esmaecimento, enfim, que veio por um aspecto técnico, mas, conforme os trabalhos foram acontecendo ao longo dos anos, enfim, eu comecei a me dar conta que esse esmaecimento, vamos resumir dessa forma, vem de certos lugares do nosso olhar em relação a essas linguagens que se colocam para nós hoje em dia, até nesse sistema quase como de avalanche, né?
Então, algumas referências, alguns artistas que estavam contaminando o meu olhar nesse momento, nessa época, de 2002, 2003, 2005, eu vi a 25ª Bienal de São Paulo, se não me engano, que teve uma sala dedicada a esse pintor belga, Luc Tuymans, e a maneira como ele trabalha a fotografia não é só, penso eu, essa relação, estabelecer uma conversa entre pintura e foto, mas, de novo, da maneira como a fotografia, entre outras linguagens visuais, se entranha no nosso olhar e acaba gerando um certo esgarçamento das imagens. Talvez um pouco isso do que o Marcelo dizia, né? A gente olha a imagem, na verdade, tu falava isso numa conversa anterior, né? Não foi agora de tarde, mas a gente olha tanta imagem e no fim do dia parece que a gente não viu nada, assim. Esse é um artista inglês, se não me engano, e ele faz essas pinturas a partir de Super 8 antigo, desgastado, enfim. Esse é um artista que eu gosto muito, ele até tenho acompanhado muito pouco ele ultimamente, mas acho que ele até não tem trabalhado muito com pintura. É um artista de origem grega, por isso que ele tem esse nome curioso, Miltos Manetas, mas que me parece assim que ele tem uma abordagem em relação a essa descartabilidade das imagens muito instigante em relação à pintura. Então eu quis trazer aqui só algumas referências, algumas coisas que estavam permeando o meu olhar nesse momento em que entendi que fazer esse cruzamento, essa ligação entre aquilo que eu estava buscando, experimentando a pintura, com a imagem do vídeo, com a imagem cinematográfica, poderia ser alguma coisa constitutiva para o processo que eu estava realizando. Esse artista brasileiro foi citado, achei legal de trazer aqui, porque ele foi citado na mesa de ontem, pela Zalinda, Amilcar Packer. Ele tem essa série, ou tinha, não sei se ele continua fazendo isso já tem bastante tempo. Ele faz performances, mas essas performances, elas são realizadas em um ambiente privado, não é uma performance pública de maneira alguma, e elas são unicamente filmadas, naquela época, claro, com VHS, e o que é exposto são fotografias desse VHS, dessas performances que ele realiza com o próprio corpo. Então, é um trabalho que passa por esse emaranhamento de meios também. Essa direção eu diria assim, até de uma certa organicidade desses aspectos táteis e práticos do processo da pintura, foi me levando ao que eu chamei no doutorado de uma rarefação da imagem, desse que a gente pode chamar também de um certo esmaecimento. Eu comecei a trabalhar com trabalhos, aquela pintura antes do vídeo, ela tem 1 metro por 2, mais ou menos, e eu comecei a trabalhar com pequenos formatos a partir, mais ou menos, ali de 2013, eu acho, 2012. Com pequenos formatos que eram muito mais rápidos para se fazer, não demoravam tantos meses quanto as pinturas maiores que eu fazia, e mesmo assim, mesmo o slide não derretendo, esse esmaecimento ele se processava. De alguma maneira, o processo foi, isso que eu acho que é uma coisa bacana de se observar nessas nossas conversas sobre pintura, o processo vai nos levando, assim, tem um diálogo com a pintura, que eu acredito, entendo que a gente precisa ter um ouvido bem atento assim, para escutar o que a pintura está querendo nos dizer em determinados momentos. E essa lógica dessa pintura ela foi se tornando cada vez mais esgarçada e esmaecida nesses recortes de imagens para o vídeo. Acho que eu vou conseguir não me demorar tanto. Perfeito. O que aconteceu, então, dando um outro salto aqui, nesses 20 anos de produção com pintura, o que aconteceu aqui em 2022 foi, eu me dei conta disso só em retrospecto, foi que eu decidi trabalhar com outra tinta, que eu sempre tive muita dificuldade, que foi a óleo, por conta desses aspectos técnicos que eu tinha comentado antes, de construir a imagem em camadas, uma lógica de aquarelados, enfim. Eu fui para o óleo, decidi ir para o óleo em 2022, e mudando a técnica, mudando o terreno de trabalho, a pulsação de matéria ela vira outra coisa. E essa outra coisa, esse é um outro ensaio, assim como aqueles ensaios que eu fiz lá em 2003, esse é um ensaio que eu fiz para fazer as pazes com a tinta a óleo lá em 2022. Então, trabalhando com óleo, eu realmente me propus a mergulhar naquilo que a tinta a óleo tem como, sinto eu, uma pulsação
muito tátil de matéria. A Yuki estava falando sobre isso também, né? A Vivi, enfim. Essa materialidade, essa cremosidade da tinta a óleo, eu queria remexer mesmo a superfície de alguma maneira, e eu fiz esse ensaio dessa pinturinha que ela tem 20 por 20, tentando me jogar mesmo nessa pulsação matérica da tinta a óleo, e que eu esgarcei aqui, mas de uma outra forma, assim, num ato físico, gestual, de fato. Então, como eu dizia, em retrospecto, aí, né, depois desses ensaios visuais, eu fui para essa pintura, que é a primeira pintura que eu fiz, de fato, com tinta a óleo, e em retrospecto eu vi que essa pintura tem... E, assim, eu imaginava que talvez, até por vários dos meus referenciais virem lá da pop art, enfim, e de derivações da pop, ou mesmo de manifestações da pop art que se deram ali na meados da década de 60, na arte brasileira. Eu imaginava que a minha pintura ela tinha, assim, talvez um certo, assim como tinha nessas referências, um certo esvaziamento de si, assim. Mas o que eu vejo é que a pintura, ela inevitavelmente é alguma coisa muito colada com a vida, assim, né? Se fala tanto dessa relação de arte e vida, e se colocou muito dessas questões, inclusive nas situações de morte da pintura. Em retrospecto, eu vi que essa pintura, eu nunca tinha trabalhado com uma pintura com uma paleta tão fechada assim. Eu perdi meu pai em 2022 e eu não me dei conta que isso ia se refletir, se refletiu de alguma maneira naquilo que eu estava produzindo em pintura. Então eu converso isso muito com as minhas turmas, com meus alunos, o quanto que a pintura pode parecer essa coisa, esse exercício talvez um pouco distante da vida, né, acho que a fala da Vivian também carregou muito isso, né, do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo, mas acho que de uma maneira ou de outra, o Paulo Pasta fala muito disso, né, que a gente trabalhando, se adensando na pintura, chega um momento que a gente se reconhece naquilo que a gente está fazendo como pintura. Eu quis trazer um pouco do processo da pintura, dessa outra pintura que também está lá no MAUG. Então, eu trabalho com projeção, como eu tinha dito antes, com projeção de slide fotográfico, e o tempo todo o slide em cima da tela, inclusive nessas pinturas com tinta a óleo. Mesmo na óleo, trabalhando com camadas, entre cores diferentes, de forma talvez um tanto... Na óleo nem tanto, mas muitas vezes, né, em camadas de cores separadas. E de muitas formas é uma pintura cega, assim, porque eu mergulho tanto nessa retícula da imagem que eu estou trabalhando e tem essa mesma abstração que eu já tinha encontrado antes na pintura a partir da fotografia. Essa pintura com óleo, então, como eu estava dizendo, tem essa materialidade, essa tatibilidade, tem esse esgarçamento que se dá por uma serra, por instrumentos outros, enfim. Mas eu queria fechar minha apresentação com essa pintura, essa um tanto maior em relação a essa outra de que tem 40 por 50, que eu estava até então trabalhando com óleo. E é curioso como as pinturas óleo, para mim, elas são muito mais rápidas, porque tem uma ação de fatura, de construção, como eu estava dizendo, né, de pulsação da própria pintura que é muito direta. E uma das últimas pinturas que eu fiz, eu encontrei nesse momento, e assim como muitas pessoas aqui nessa apresentação, eu vou colocar alguma coisa que está em aberto, que eu mesmo não sei muito bem para onde que está indo também. Eu acho que isso é parte desses processos de pintura, inclusive. Nessa pintura, eu acredito que eu tenho encontrado um certo meio do caminho, assim, entre essa retícula que eu trabalhava mais sistematicamente na pintura em acrílica e com esse remeximento todo da fatura da pintura a óleo, né, ao menos na maneira como eu estou trabalhando ela. E aí tem algumas imagens que eu coloquei, eu tenho um arquivo de slides, de imagens de vídeo, enfim, e uma coleção de VHS, essa coisa toda. E aí eu faço uma sessão assim, de escolha, quando eu vou partir para a próxima pintura. E essa que foi uma das últimas pinturas, eu estava em dúvida entre qual dessas quatro eu pintar, eu pintei aquela do canto inferior direito. E aí, provavelmente, essas outras vão ser, alguma dessas vai ser a próxima. É isso, obrigado.